Eu vou começar a palestra diferente hoje. É o seguinte, isso me aconteceu agora, quando eu terminei de preparar a palestra, me veio uma intuição. Hoje é quarta-feira, dia de desobsessão aqui na Casa Espírita, no Centro Espírita Harmonia. É o dia que nós viemos aqui para nos curar, de alguma forma. É o dia que nós viemos aqui para trabalhar, para ajudar aquele que vem à procura da casa, à procura de ajuda. Que afinal, esse é o principal trabalho da Casa Espírita. Ajudar a quem precisa. Então, esse trabalho demanda energias, tanto nossa, trabalhadores, pessoal da mesa, pessoal da desobsessão, os médiuns, os passistas, os doutrinadores, vocês que tiveram esforço de vir para cá. Imagine o trânsito, o transtorno, o trabalho, o dia a dia. Então, a gente precisa de mais energia. Então, se vocês observaram, eu não dei boa noite. Para falar tudo isso e dizer a vocês, quando eu der boa noite, deem aquele com muita energia, joguem para fora aquela força maravilhosa que vocês têm, porque quanto mais amor vocês derem, mais volta para vocês. E nós que estamos aqui precisamos desse boa noite também, para trabalharmos melhor, ok? Então, começando, boa noite. Muito bem, rapaz, assim que é bom. Tá vendo como é bom? Trabalhar, rapaz, com essa energia, crescendo com esse amor, é muito bom. A gente vem para aqui porque a gente gosta, que a gente quer, a gente está animado, se prepara, vai fazer uma aula aqui, uma palestra, a gente está pensando em detalhezinhos. E esse amor é que nos ajuda a manter essa palestra, essa coisa. Eu, como notaram, estou plagiando Shakespeare. Crer ou não crer? Eis a questão. Todos conhecem Shakespeare, com aquela frase, ser ou não ser. Aí eu mudei um pouquinho, botei o crer, porque a nossa palestra hoje é justamente sobre incrédulos. É uma palestra interessante, Pô, incrédulos, aqui no Centro Espírita fala sobre incrédulos. Rapaz, incrédulo é na vida toda. Incrédulos existem em todos os níveis, religioso, de trabalho, pessoal, familiar. Incrédulo é uma coisa bem comum. Tão comum que ao preparar essa palestra, eu comecei a conversar com várias pessoas, de várias áreas, mente de trabalho, mente de família. E começou aquela filosofia, aquela coisa, vamos filosofar. O que é incrédulo? Aí vamos usar o dicionário. Certo? Adjetivo. Que não é crédulo ou crente. Que não crê nos dogmas religiosos. Que dificilmente se deixa convencer. Substantivo masculino, infiel, ateu, impróprio, incrédulo. Pô, maravilha. Como o nosso contexto aqui é bastante religioso, calhou bem. Que não crê nos dogmas religiosos. Aí, beleza. Nós não cremos em dogmas religiosos porque o Espiritismo não tem dogmas, Eu vou sempre, olha, vocês que não são espíritas, me perdoem, mas eu vou falar sobre o Espiritismo, não vou falar sobre nenhuma religião ou outra, não vou falar sobre catolicismo, nem sobre protestantismo, nenhum. Só Espiritismo. Então, o Espiritismo não contém dogmas. Então, quem não crê em dogma é espírita. Não. Então, você já começou a falhar. Quem não crê nos dogmas religiosos. Então eu sou crédulo. Aí vamos ao dicionário. O que é crédulo, rapaz? Que ou aquele que crê facilmente em tudo que lhe é dito ou mostrado. Ingênuo, simplório. Crédulo como a velha beata. Coitada da velha beata, A bichinha vai para a igreja todo dia. Fazendo minha sogra, ela não acordava direito, senão fizesse todo o terço dela, um para cada filho, todo um rosário, toda uma história. É uma velha beata, uma crédula. Mas também fala que é simplório, ingênuo. E, rapaz, você vai estar errado. Se formos filosofar em cima de tudo isso aí, a gente não vai acabar nunca essa palestra. Aí eu fui atrás de outra palavrinha para complicar. Cético. Que não crê, que duvida de tudo. Descrente, desconfiado. Aí dá como exemplo, permanecer cético diante das promessas do político. Todo mundo hoje em dia é assim, gente?
Todo mundo vem aqui, um político, não, porque eu vou asfaltar. É até uma frase engraçada. Vou cuidar da educação, segurança e moradia e transporte. Saúde, é. Saúde, educação. Não tem como, rapaz. Não faz. Todo ano muda. Olha, temos eleições de 2 em 2 anos. Todos os 2 anos a mesma promessa. Então nós já somos céticos em relação a eles. Né? Alguns são crédulos. E acreditam neles. Outros são incrédulos, não querem ver de jeito nenhum. E outros são céticos, ficam olhando para ver se vai ou se não vai. Mas nós precisamos entender o que é ser incrédulo, que é a nossa palestra. E vamos buscar exemplos de pessoas que contribuíram no nosso mundo justamente por ser incrédulo. Eu vou buscar aqui uma pessoa interessante. Todo mundo já ouviu falar em São Tomé. Né? Está na Bíblia, São Tomé. Está no Evangelho. E todo mundo conhece aquela frasinha, ver para quê? Fazer o teste de São Tomé. Por que ele ficou conhecido por essa frase, né? Essa alcunha de São Tomé? Porque São Tomé duvidou, ele não acreditou, ele ficou incrédulo. Em 2 momentos que ele conversou com Cristo, ele disse, mestre, nós não sabemos aonde você está indo. Como vamos saber o caminho? Todo mundo já ouviu essa resposta. Eu sou a verdade, o caminho e a luz. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então mostra que Tomé, apesar de andar lado a lado com Jesus, Tomé, andando com todos os seus colegas discípulos, ele não acreditou. Ele se tornava incrédulo. Alguns teólogos, alguns historiadores afirmam que isso foi colocado de propósito, a figura Tomé na Bíblia, para incutir a incredulidade que depois se transforma em incredulidade. Uma forma de manipular. Mas isso aí não tenho como provar, isso aí eu apenas li de algum historiador. Outra frase de Tomé famosa é essa, né? Se eu não ver as marcas dos pregos nas tuas mãos e não colocar o meu dedo nas chagas das mãos e minha mão ao teu lado, eu não acreditarei. Esse foi no momento que Jesus reapareceu, né? Ele não acreditou. Os discípulos foram contar a eles. Ele fez, não, só vou acreditar aí, ele vai tocar na ferida. Após tocar, ele diz, és o mestre, és o Senhor. Então mostra que o incrédulo também pode mudar, pode voltar a ser crédulo. Não é um caso perdido. O incrédulo apenas não está tendo chance de entender o que está se passando, apenas não está, talvez, querendo de forma consciente entender, às vezes está à sua frente. Não vamos ser crédulos o suficiente para dizer, ó, se joga daqui ali embaixo, você não vai quebrar a cara. Eu estou falando que não vai, eu me jogo, cai e quebra a cara, tá vendo? Então pronto, isso aí é bobagem. Outro pessoa importantíssima, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, uma figura que não era discípulo, como todos sabem, o nome dele era Saulo de Tarso, judeu. Ele era um crédulo na religião judaica. Ele era um crédulo de que o cristianismo estava indo de encontro ao judaísmo e estava prejudicando. O que fazia ele? Perseguia, matava, de forma bem austera, de forma bem assim, valente mesmo, com crueldades. Foi ele que matou Estevão, depois tem até o livro que psicografou com o Chico Xavier, né? Paulo e Estevão, com toda a história deles dois. Mas aí acontece também com ele outra coisa. Ele chega viajando, encontra com Jesus e diz, Saulo, por que me persegues? Olha que coisa interessante. Ele não acreditava em nada disso. Encontrou com Jesus, e Jesus pergunta, Saulo, por que me persegues?
E aí vem todo o desenrolar de história, que eu não vou entrar nesse detalhe. Mas observe que a partir daí, ele se tornou um crédulo, certo, no cristianismo. A tal ponto que não fosse salvo, o Paulo agora, né, depois que ele se transformou no cristão do para Paulo, não fosse Paulo, não seria tão divulgado o cristianismo como é. Detalhe, ele não mudou a sua essência. Segundo conta a história, ele era tão radical, tão veemente em perseguir os cristãos, que quando ele tornou cristão, ele continuou tão radical, tão veemente em perseguir quem não era cristão. Então veja que não muda muito a pessoa, mudou apenas o sentimento dele. Certo? Então, sem esse homem, o cristianismo não sairia dali daquela região da Judéia. Né? Então, ele foi o grande propagador, ele foi quem espalhou a história de Cristo, foi perseguido por isso depois, ele foi morto. Né? Mas tem todas as. Ele foi o grande divulgador do cristianismo. E olhe que ele começou como incrédulo. Ele não acreditava no cristianismo. Isso é só exemplos. Mas tem outro aqui ainda, que nós conhecemos muito. Um tal de Polité-Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Quem é esse caboclo? Esse caboclo é um professor, cientista, é um cara que o cara falava 5 idiomas, professor de matemática também. Diz que ele era a segunda pessoa de Pestalozzi. Esse cara não era pouca fichinha não era muita. Esse cara era incrédulo. Por quê? Quando começou aquelas mesas girantes na França, convidavam ele, que era diversão nos salões nobres, né? Vocês já ouviram falar, que eram mesas girantes em que o pessoal botava letras no chão, a mesa batia em cada letra, dizia sim ou não, e aquela brincadeira de adivinhação. Quem vai casar? Como é o nome do meu namorado? Como é, eu vou comprar uma terra, vou vender, qual é o melhor, tá? Aquela consulta, e ele se recusava a essas reuniões. Ele não, um homem cientista, um homem da ciência mesmo, né? Ele dizia, não, isso é bobagem, eu não vou. Até que um amigo dele, pessoal dele, insistiu muito para que ele fosse. Ele foi, de forma investigativa. Ele começou a observar tudo. Começou a observar. Aí começou a tirar toda aquela imagem de que tinha alguém puxando a mesa, tinha alguém empurrando um cordão, tinha alguém fazendo alguma coisa por fora, escondido. E a partir daí, ele... Isso está no livro dos médios, ele bota. Se todo efeito há uma causa, um efeito inteligente é oriundo de uma causa inteligente. Foi a partir dessa premissa que ele começou a investigar o que estava acontecendo. A partir dessa premissa de que para todo efeito tem uma causa, para todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, ele foi buscar dentro da ciência o que estava acontecendo. Ora, a ciência naquela época não estava ainda avançada, muito pelo contrário, estava começando a ciência. Foi justamente na época do positivismo, né? Que só estava começando a Revolução Industrial, depois veio, nessa mesma época veio o marxismo, né? Então a Terra estava em ebulição. Mas não vou dar aula sobre isso não, isso aqui vocês vão aprender na aula do curso básico depois. Então, ele, a partir dessa premissa, ele começou a pesquisar. E foi indo, pesquisando, analisando, certo? Não acreditando em tudo, então ele não era um crédulo, não acreditando em tudo que ele recebia como resposta, como argumentos para... E começou a espalhar cartas pelo mundo, inclusive a registro de cartas aqui na Bahia. Nós, baianos, sempre tivemos Aqui já teve Charles Darwin teve aqui na Bahia, e ele mandou carta para cá. Que aqui na época da escravidão tinha muitos médiums aqui, que não era tido como médium, né? Porque eram
eram do candomblé e não tinha esse conceito de mediunidade, conceito de espiritismo, não existia espiritismo ainda. Então, dessas cartas que ele enviou, dessas respostas que ele recebeu, foi que ele foi compilando, e aí sim nasceu o Livro dos Espíritos. Então veja, eu falei para vocês de 3 incrédulos que mudaram, cada um na sua forma. Eu falei de Tomé, que embora estivesse crendo em Jesus, ele não acreditava. Certo? Uma coisa meio antagônica. Ele precisava ver para crer. Falei de Saulo, que virou Paulo de Tarso, que, tendo não acreditado no cristianismo, e sim acreditado no judaísmo, perseguia de forma brutal. Depois ele inverteu. Começou a acreditar no cristianismo e começou a perseguir quem não era cristão. Mas da mesma forma que ele, mas ele mudou, ele acreditou. Então, esses são vários, né? Se você for ver a história, for varrer a história por aí, vamos ver várias pessoas, em vários níveis. Eu só puxei esse aqui só para ser mais um termo didático, um termo de exemplo para vocês. Mas, se formos buscar isso aí, vamos ver, passar aqui umas 3 noites falando aqui de pessoas e suas obras que partiram da incredulidade. Mas quem são esses incrédulos? Nos dias de hoje, já que nós não vamos mais falar dessas figuras, desses ícones, desses avatares que passaram pela vida, vamos falar de hoje, do nosso dia a dia, nosso cotidiano. Certo? Quem são esses incrédulos? Nós fazemos parte desses incrédulos? Nós fomos, ainda somos, conhecemos alguém que seja incrédulo? Então vamos ver então aqui. Legisladores e não procuram as leis profundas que regem as vidas. Que adianta ser um legislador, certo? Mas ele não procura entender a vida de cada um, que ele vai legislar uma lei que vai ajudar ao próximo. Isso é um conceito básico do cristianismo. É um conceito básico do espiritismo, ajudar o próximo. Se eu sou um legislador e não estou preocupado com o próximo, eu estou legislando em causa própria ou por interesses, não estou realmente preocupado com as leis, certo, que regem a vida, eu sou um incrédulo. Então a gente precisa conversar com essas pessoas para entender o porquê dessa incredulidade. Professores que não conhecem a essência das lições que transmitem. Professor que vem ensinar, mas talvez nem acredite naquilo que ensina. Quer ver uma matéria dificílima de ensinar? A matemática é fácil, a matemática é exata, é 2 mais 2, 5 mais 5, certo? Vai ensinar filosofia. Filosofia é uma coisa complicada. Você precisa acreditar naquilo que você quer ensinar, conhecer aquilo para que você passe adiante, para que você possa ensinar, conhecer a essência, para que as pessoas que você está ensinando também compreendam. Então, os professores estão no nosso dia a dia, estão. Então, ó, legislador está. Professor está. Quem mais estaria aqui? Os juízes. Me perdoe quem esteja aqui ser juiz. Mas, assim, tem juízes que simplesmente aplicam a lei de forma fria, calculista, como manda a lei, sem se preocupar com o destino das vítimas, sem se preocupar com... Vai que adianta eu ser um juiz, pegar um pai de família que por necessidade roubou talvez ali um frango, um pedaço de carne, um pedaço de pão, por desespero, que ninguém sabe o que passa na alma de uma pessoa quando vê um filho com fome. E esse juiz pega esse rapaz, essa pessoa, e condena ao mesmo local onde está um cara que assassinou brutalmente uma pessoa para roubar um tênis. Que juiz é esse? Ele está compreendendo essa alma dessa pessoa? Ele acredita realmente nesse dogma espírita, nessa verdade espírita de que ajudar o próximo? Não. Esse juiz está sendo juiz, simplesmente juiz. Então, esse cara também é um incrédulo espírita, ele não consegue disseminar esse nosso estudo.
podem até frequentar centros espíritas, mas daí a ser um espírita é bem diferente. Advogados que não identificam a santidade do direito. Advogado é uma área muito procurada, hoje em dia, principalmente por causa dos concursos. Né? Advogado hoje em dia se tornam juízes, né? Depois, delegados, tal, mas advogado é uma profissão tão difícil de ser administrada se você não for um bom advogado. Porque tem advogados, eu tenho colegas que trabalham na área de segurança e tal, então ele prende um cara na rua, o policial, leva para a delegacia. Chega na delegacia, o advogado, ao invés de usar a lei, verificar se a prisão foi correta, se realmente houve, não, ele vai logo dizendo, olha, me dê R$5.000, que amanhã eu solto você. Então, esse advogado, ele está apenas visando ele próprio. Ele não está visando o cliente dele. Ele não está visando se a pessoa está sendo presa de forma errônea ou não. Se realmente é merecedora de estar presa ali ou não. Ele não está indo defender, advogar realmente pela santidade do direito, né? O que essa pessoa fez para estar nessa situação? Realmente, hoje em dia é muito comum que a gente vê nos noticiários, né, que policiais matam alguém, depois plantam uma arma no lugar, prende de qualquer jeito, não pode ser assim. Aí, porque eu sou policial, prende, acabou, leva a pessoa presa, e aí as pessoas ficam à mercê de alguns desses advogados, que são indicados, inclusive, pelos próprios policiais. Eles indicam, porque cada um vai ganhar o seu pedaço. Me perdoe quem faz isso, mas eu falo porque eu sei. Não estou inventando e a gente vai qualquer noticiário, a gente vê isso. Artistas. Gente, coisa mais linda do que ser artista. Eu tenho uma vontade de ser artista. Olha, desde pequeno, eu já tentei tocar violão, sanfona, gaita, flauta, piano, triângulo. A coisa que eu mais toquei certinho até hoje foi sirene e apito. Mas eu garanto que eu queria ser artista. Eu acho lindo o cara ser artista. O cara ser um poeta, um compositor. Quando eu olho uma música bem composta, em que o cara faz uma declaração de amor a uma mulher, olha, eu queria dizer isso, mas não sai. Tem uma música que eu acho linda, uma música antiga, que não foi do meu tempo, presta atenção. Eu leio. A música diz assim, ó, tu és divina e graciosa, estátua majestosa. Rapaz, que frase linda. Ele fala isso para uma mulher. Eu achei mais lindo ainda que quem fez isso foi um mecânico. Ele é um artista, ele era mecânico para sobreviver. Um homem que faz uma letra dessa, uma poesia dessa para alguma mulher, é um artista. E de onde vem esse dom dele de artista? Porque Deus não vai fazer assim, eu vou criar você artista, você não, você vai nascer não, você vai tocar sirene, e você vai tocar guitarra bem. Eu adoro ouvir disco de Jimi Hendrix, a guitarra maravilhosa, né? Adoro ouvir Janis Joplin, aquela voz rouca, e eu ainda sou gago. Não, Deus fez, não, você vai ser gago, e você vai... Não é por aí. Então, o artista tem que saber que não vem de agora, ele já nasceu com essa aptidão. E temos vários casos. Já assistiu aquele filme Amadeus Mozart, né? A história dele desde criança que ele compõe. De onde vem isso? De onde vem essa graciosidade? De onde vem essa força? Claro que não é da agora, ele não nasceu assim. Isso vem de vidas passadas. Isso vem das pessoas que tiveram toda uma experiência em outras vidas, que nós vamos ver aqui dentro do Espiritismo, como se funciona, e que nasce com uma aptidão já para esse tipo de trabalho. Mas alguns artistas, os incrédulos, não se dão esse trabalho. Eles não buscam a glória oculta da arte. Eles buscam a glória deles. Nós vamos ver artistas que são incapazes, por mais que ganhem dinheiro com músicas, são incapazes de parar o seu tempo, uma vez por mês, por ano, por semana, por semestre, não sei, para fazer um ato de caridade com alguém. São poucos.
poucos artistas se dão ao trabalho de dizer, hoje eu vou fazer um show beneficente. Poucos. E muitos que fazem, quando fazem, fazem na intenção da mídia, para que isso tenha repercussão midiática. Só isso. Não faz nem por amor. Fazem com interesse. Muitos fazem porque querem. Tem várias pessoas que fazem, mesmo que eu sei que fazem. Mas a grande maioria, a grande massa, não fazem. Exemplo, nós temos aqui na Bahia. Quantos desses rapazes aí, de moças que fazem o tal do axé, music, pagode, faz um show por ano, assim, é um show beneficente. Vamos ajudar as obras de Irmã Dulce. Passa aqui de meia hora na televisão notícia de que o Hospital Matagão de Esteiras está com problema de dívida, precisando de dinheiro, cuida de câncer, é de graça. Quantos artistas dizem, vou fazer um show para ajudar esse hospital? Conheço nenhum até hoje que fez isso. Pelo menos que chegou ao meu conhecimento. Então, esses artistas são incrédulos. Eles não têm a credibilidade de buscar essa glória e saber que eles não estão por acaso sendo artistas e que eles precisam aprender. Então, esse tipo de artista também está no nosso convívio. Esse tipo de incrédulo está no nosso convívio. Observe que eu falei tudo aqui até agora. Todos nós conhecemos um ou somos um. Eu espero que não sejamos nenhum, mas os operários não percebem a substância divina do trabalho. Gente do céu, trabalho porque preciso, senão ia chutar tudo. Gente, isso eu falo muito, mas falo brincando, na verdade. Eu falo, pessoal, rapaz, um dia eu vou dar um pau no cara que diz que o trabalho dignifica o homem e enobrece a alma. Né? Só tem essa frase que o pessoal fala aí direto. Mas o trabalho faz parte da nossa vida. Nós temos que trabalhar e trabalhar sério. Não é trabalhar para vir buscar salário, não. Não importa a sua função. Se você não tivesse o trabalho, você estaria chorando aí na rua. Ah, estou desempregado, sem trabalho, não ganho dinheiro. Por isso eu sou marginal. Por isso eu sou uma prostituta. Por isso eu sou um viciado. Então, desculpe, você arranja. Aí você tem o trabalho. Ah, não, estou ganhando pouco. Cara, não. Só vou aqui, ó. Eu que faço parte de uma equipe que presta serviço ao governo. É muito comum. O governo finge que me paga e eu finge que trabalho. A coisa mais ridícula do que isso. Vai embora. Para quem fez concurso? Então ele não vê que o trabalho, certo, faz parte disso. A nossa necessidade de trabalhar, de aprender, de laborear, de ganhar o nosso pão pelo suor da cara. Isso está na Bíblia também. Nós vamos ganhar o suor da cara, gente. Temos que trabalhar. O trabalho aqui da Casa Espírita, que é feito aqui, totalmente voluntário. O Adenauer Novaes, que é o mentor encarnado desta casa, ele publica livros, dá palestras, certo? Não fica com um centavo, todo colocado na Fundação La Harmonia. Divaldo Franco dá palestra em todo o mundo, escreve livros, não fica com um centavo, vive de outra função. Nosso grande Chico Xavier, que desde pequeno trabalhou, escreveu não sei quantos livros, cento e tantos livros, palestras, sem um centavo. Dormia numa cama simples, que até o colchão disse que já era curvo. Certo? Então, no entanto, ele não se negava, além de trabalhar diariamente. Parece que era uma empresa pública, era algum tipo escriturário, alguma coisa assim. Ele, todas as noites, recebia o pessoal, ficava até madrugada, recebendo o pessoal para aconselhar, passar mensagens. Depois passava a escrever livros. Isso durante uma vida. E eu não lembro de qualquer reclamação de Chico sobre isso. Eu não lembro de qualquer reclamação de Divaldo Franco sobre isso. Eu não lembro de qualquer reclamação de Adenauer sobre isso. E outras pessoas, muito mais. Irmã Dulce, certo? Acaba tendo uma vida inteira para cuidar dos menos favorecidos. Então, essas pessoas, sim, guardam a substância divina do trabalho. Certo? Essas pessoas sabem para que serve o trabalho. As que não querem trabalhar, as que não acreditam que essa vida aqui, a gente não veio para brincar,
Veio para ser feliz, mas para brincar não. A gente veio aprender, veio crescer. E o trabalho faz parte do nosso crescimento. Essas pessoas que não veem isso, são incrédulos. Precisam acordar, precisam ver que isso não está correto. Pais e mães que não precisam sabedoria com que eles estruturam o alicerce do lar. Gente do céu, pai e mãe. Eu sou pai, eu sei o que é ser pai. Eu sou filho, eu sei o que é ser filho. Eu tenho uma família, eu sei o que é família. No mundo de hoje, está todo mundo dizendo que a família é uma instituição falida. Isso é a maior mentira que se prega. Família é a célula do nosso crescimento. Nossa família nos ajuda. O pai e a mãe são responsáveis pela criança que nasce, por aquela alma, aquele espírito que veio, não veio à toa. Se somos uma família, provavelmente, na maioria dos casos, foi escolha nossa. Nós viemos porque escolhemos. Eu escolhi ser irmão de minha irmã, filho de meu pai, filho de minha mãe, com todos os problemas, justamente para trabalharmos. A família é como se fosse uma mesa redonda, certo? Cada perna tem sua função. Se uma perna cai, a mesa vai empenar, com certeza vai cair a mesa toda. Então, olha a grandiosidade, a sabedoria do alicerce do lar. Isso é fácil? Não, é difícil. Isso é o dia todo dia, a toda hora. Você tem que estar pensando, vendo. Você é responsável pela criança que você colocou para criar. Criança no nosso mundo carnal, mas é um espírito já com alguns anos, igual a nós, né? Alguns milênios. Em alguma vida foram nossos pais, em outra vida foram nossos irmãos, de repente foram nossos carrascos, de repente nós fomos carrascos dessas pessoas. Então, temos que acreditar que essa junção familiar é feita justamente para nos ajudar a usar o mais sublime dos sentimentos, que é o perdão. Vamos ajudar o perdão como? Sendo família. Porque vamos combinar. A gente fala, eu tenho um amigo que é mais irmão do que meu irmão. Todo mundo tem. Eu tenho uma amiga que é, meu irmão, eu aturo porque é do meu sangue. Mas tem famílias que são unidas demais também, certo? Conseguem se unir. Vou contar um caso para você aqui de minha filha. Eu estava no meu soninho aqui depois do almoço, né? De domingo, com uma feijoadinha na casa de minha mãe, família, né? Aí eu vou tirar meu soninho, meu sono dos justos. Eis que minha filha me acorda gritando no meu ouvido. Meu pai, eu assustado. Que foi, minha filha? Quem manda mais em você, eu ou minha mãe? Ela estava me refazendo do susto e ela já botou o dedo em riste. Lembre-se que eu sou seu sangue, ela não. Já botou a maior de escanteio. Família é isso, é essa liberdade. Certo? Essa confiança. Não é que ela não gosta do que aquela mãe, daqueles mães. Mas observe a mobilização familiar. Família, eu agora, meus exemplos que eu posso citar. Meus pais idosos, está preocupado com eles e não abandoná-los num asilo, em qualquer lugar. Não. Eu agora, que estou ainda no momento de vida ainda forte, em comparação a eles, agora é minha hora de colocá-los no colo. Não é à toa que eu sou seu filho. Tem uma história que eu li em algum lugar, que eu não me lembro bem agora. Não sei se foi um livro ou se foi uma reportagem. É que eu leio tudo com tirinha, acabo me perdendo. Uma história de uma família que tinha uma menina que era paraplégica, uma coisa assim. E ela vivia na cama. Vivia ela e vivia a mãe dela. De repente, essa menina apareceu grávida. Quem foi, quem não foi, nunca se descobriu. E a menina, tetraplégica, paraplégica, em cima de uma cama, ficou grávida. A primeira intuição de todos foi abortar. Vamos tirar essa criança. Mas a mãe desta menina fez não. Se veio, é para ficar. Então, vamos cuidar. Não se conseguiu descobrir quem foi o autor da proeza. Passado o tempo,
a mãe sofreu um acidente e morreu. Então, a menina paraplégica ficou em cima da cama sozinha. Quem cuidou dela? A filha, que já estava uma mocinha, e passou a cuidar da mãe, que era paraplégica. Então, observe que até isso, nesses momentos, há de se perguntar: isso é família, isso é amor de pai e mãe. Se resolvem fazer o aborto, tirar essa criança do útero dessa mãe, por ter sido uma forma brutal, uma forma não correta, o que teria acontecido com essa menina que estava tetraplégica? Então, família é uma coisa muito importante. Tem que se dar o valor, tem que se dar a verdadeiro motivo, a verdadeira razão de ser. Não vamos desperdiçar esse momento de família. Não sejamos incrédulos a esse ponto. Vamos crer sim que a família existe, que a família está aí para nos ajudar e ajudarmos a ela. E quais são os tipos de incrédulos? Aí vamos ver aqui um bocado de incrédulo aqui agora. Materialista, certo? Negação absoluta. Você chega para o cara: eu não acredito em Deus, eu não acredito em espírito, eu não acredito em espiritismo, ele só acredita no que pode ver, tocar. Eu conformo assim, é o seguinte: eu não consigo entender essas pessoas. Eles se comparam a uma cadeira pensante, a um móvel pensante. Porque essa cadeira, esse jarro, esse móvel, com o tempo vai acabar, vai para o lixo. Certo? Então, eles acham que também vão para o lixo. Então, eu não tenho por que estar aqui. Por que eu vou gastar meu tempo de trabalhar, estudar, aprender a amar, todo um processo para simplesmente acabar? Esse é um tipo de incrédulo que eu nem converso, porque não tem como conversar com a pessoa dessa. Em qualquer momento, ele vai encontrar a razão, vai encontrar um motivo para que ele volte a repensar. É o materialista. Por falta de coisa melhor para fazer. É um materialista, ele quer crer, mas está com muita dúvida, tem medo de crer. Ele acha que não deve ser isso mesmo não. Mas também não procura aprender mais, não procura ir mais a fundo, certo? Ele fica só escutando o que você diz, mas não procura saber se realmente aquilo existe. Aí fica daquela dúvida: não, eu quero crer, mas não vou, veja bem, aquela conversa de Cerca Lourenço, o João Sem Braço, mas nunca sai daí. Certo? Isso para ele é um tormento, porque ele tem aquela necessidade, aquilo que é intrínseco nele, está dentro dele. Mas ele, não, é melhor não crer, é melhor não mexer com isso não. Por má vontade. Esse é demais, né, gente? Esse não quer crer, porque se eu vou numa casa espírita e ele me diz logo: olha, se você está aqui passando por isso, é por merecimento. O cara está com dinheiro no banco, um barco na marina, fazendo festa, gastando na noite a vida, na maciota. Ele vai crer por quê nisso? Mas não, se eu for acreditar que nada disso me foi dado para eu fazer isso que eu estou fazendo, eu vou perder isso aqui. Eu vou deixar de fazer minhas festas, para minhas boates, para minhas viagens, certo? Minhas folias, certo? Meus gastos, minhas brincadeiras. Eu vou perder isso aí. Então é melhor não acreditar, porque senão eu vou perder o que eu tenho. Não posso perder o que eu tenho. Preso outra vez no material. Só que com pensamento diferente. Ele vai perder, vai condenar as emoções dele. Isso não pode, não tem porquê isso acontecer. Ele não quer de jeito nenhum. Por má fé. Por má fé, porque o cara não quer dizer que o espiritismo não presta, porque, de alguma forma, ele acha que vai perder alguém ou algo para o espiritismo. É muito comum em casa espírita a gente ver muitos casais que começam se separando da casa espírita. Por quê? A mulher vem, ele não vem, e aí ele não quer vir.
Eu conheço casos de pessoas aqui que a mulher chegava aqui na porta, ele botava o carro som alto com a música evangélica. Certo? Isso é má fé, pô. Ele não quer nem que você venha aqui. Ele acha que o espiritismo vai prejudicar ele de alguma forma. Então, ele não acredita e não quer que você acredite. Ele não procura saber se isso lhe fez bem, se isso faz mal, se isso é bom ou ruim. Não. Ele está tirando de você o direito de querer ser o que você quer. Por quê? Porque ele é um egoísta. Certo? Ele condena porque ele não quer perder nada. Nem de material, nem de emocional. É o chamado incrédulo por má fé. Por religiosidade. Isso também é muito comum. Isso é até mais fácil de entender. Nós fomos criados, presta atenção. Presta atenção. Nós vivemos pelo menos 1000 e poucos anos na obscuridade do catolicismo. 1000 e poucos anos incutindo na sua cabeça de que tem um Deus lá em cima que olha tudo o que você faz, o tempo todo, todo mundo, o tempo todo, lhe dá 10 leis para você cumprir, e se você não cumprir uma dessas leis, você vai para o inferno arder uma eternidade. Pronto, Deus da miséria. Como é que eu vou tirar isso da minha cabeça? Então, eu não vou poder acreditar no Espiritismo. O Espiritismo veio muito depois. O Espiritismo tem 100 e poucos anos, quase 200 anos, 150 alguma coisa aí. Depois faço as contas. Então é mais fácil eu me prender nos dogmas das igrejas. Nada contra as igrejas, nada contra. Aprenda que o Espiritismo também respeita a sua igreja. Respeita a sua fé. Só que o Espiritismo tem outro olhar, outra visão. Eu realmente não compactuo muito com essa ideia mesmo. Nunca compactuei. Eu não nasci espírita. Eu me tornei um espírita. Ou melhor, estou me tornando um espírita, porque até hoje eu estudo, até hoje eu procuro, até hoje eu tento ser o que o Espiritismo prega. Certo? Que não é fácil. Não venham me dizer aqui que é fácil, que não é. Eu quero ver qualquer um de vocês imaginar no lugar de Chico Xavier. Se imagine e diga se é fácil. Não é fácil, não. Mas eu creio, eu acredito nisso aí, porque tem uma lógica de ser, tem um motivo, tem todo um estudo sobre isso. E a religiosidade não deixa. Se eles deixassem, se eles estudassem um pouquinho, se eles parassem aqui, viessem ao curso básico do Centro Espírita Harmonia, certo? Fazer as 20 aulas, eles parariam com isso. Porque o curso básico do Espiritismo não é para tornar ninguém espírita, é para esclarecer o que é o Espiritismo. Você vai se tornar ou não, se você quiser ou não. O livre-arbítrio é uma coisa sagrada. Deus lhe deu, ninguém toma. Várias pessoas aqui trabalham, vêm ao curso básico, e são pessoas batistas, presbiterianas, católicas, certo? Candomblés, umbandas. Várias religiões participam aqui do Centro Espírita. Não são tão fechadas como essas pessoas. E por último aqui tem um incrédulo por decepção. Também conheço vários. Pessoas que entram no oba-oba no Espiritismo. Pessoas que começam a acreditar em tudo ao crédulo. E aí começa a achar, fazendo o inverso de que Kardec nos ensinou. Kardec partiu do princípio de que você primeiro tem que acreditar na alma, na existência da alma, certo? E na evolução da alma. Aí alguns espíritas vêm e creem mais na manifestação espírita. Manifestação espírita é após, é consequência. Primeiro se estuda, para depois ver. Quando a pessoa abre esse leque para acreditar em manifestações espíritas, ele abre também o leque para brincalhões, para perseguidores, para espíritos sem nenhum compromisso com a vida ainda, que nós chamamos de obsessores, né? Que nada mais são do que pessoas como nós, aqui mesmo. Só que estamos ainda nos educando. E eles também, por vários motivos. Após nós aqui aprendermos alguma coisa, com certeza a gente não vai ser nenhum obsessor. Eu espero que não. Pelo menos eu falei de tudo para não ser.
Então, esse espírita acaba deixando o espiritismo, geralmente se fascina, geralmente se acha o bambambam primeiro, né? Que a fascinação é a pior das espécies das obsessões. Porque você vai acreditando nesses espíritos brincalhões. Obsessor não é sinônimo de burrice, são inteligentes. Se vocês forem ler alguns livros, vocês vão ver. Eu estava até lendo aquele livro de Robson Pinheiro, Legião. Ele conta verdadeiros laboratórios no mundo espiritual que são feitos só para obsidiar. Verdadeiras experiências são feitas só para obsidiar. Então, não são burros, eles são inteligentes. Só são equivocados. E você vai nessa onda, nesse oba-oba. Quando você está bem bom no balão, ele pega o alfinete, ó, cai do chão, e aí você começa a maldizer o espiritismo. E aí começa a dizer que você não acredita em nada disso, é tudo uma farsa. Não, a farsa é você. Você que se permitiu. E digo mais, você ainda é avisado pelos colegas, olha, você está sofrendo uma obsessão aí por fascinação. Não, de jeito nenhum. Sei de um caso que aconteceu numa casa espírita aqui, em que fazia a região mediúnica, e o cara, um médium, ele estava colocando algodão com éter no bolso da calça, na hora da reunião mediúnica, para dizer que estava recebendo o espírito do médico, o nome dele? O Zé Menezes. Então, porque todo mundo que comenta que recebeu o espírito de Zé Menezes, sente o cheiro de éter. Ele estava colocando algodão com éter no bolso. Então, na hora da reunião, ele abria o bolso, deixava subir aquele de éter e dizia que era. Aí você chama essa pessoa para conversar, ele vai contra o espiritismo. Diz que não. Vocês estão errados. Aí sai da casa, começa a mudar. Pessoas também que não querem mandinar. Quer conversar. Eles são médios, sim. Mas são espíritos. Quer saber que carro vai comprar, qual é o nome do namorado, se vai ter uma fazenda, se não vai ter, se é melhor ir para o exterior, se não é. Você vai tomar uma queda de qualquer jeito. Porque vai ter decepção e vai se tornar um incrédulo espírita. Agora eu vou dizer a vocês uma coisa aqui, rapidinho, por causa do meu tempo. Acredite. Certo? Acredite que existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nós nominamos Deus. Mas nós espíritas só sabemos até aqui. É uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso acredite que é verdade. Por que é verdade? Porque tem provas. O Kardec pesquisou, e essa é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Foi o máximo que conseguiu chegar. Então, vamos esquecer o velhinho de barba branca, lá de cima, olhando todo mundo. Certo? Acreditar no Espírito e na imortalidade do Espírito, que vai lhe explicar a pré-existência e a sobrevivência dos Espíritos. Nós somos Espíritos. Nós estamos reencarnando. Nós somos imortais. O Espírito é imortal. Uma vez criado, ele não morre mais nunca. Até uma diferença. Nunca aceite dizer o Espírito é eterno. Eterno, Deus. Não sabemos que teve começo nem fim. O Espírito, nós sabemos que tem um começo. Não tem fim. Então, ele não é eterno. Ele é imortal. Certo? Comunicabilidade com o plano material. Médio. A comunicação mediúnica existe. Não existe comunicação mediúnica entre espírito com espírito. Não. Existe entre encarnado com desencarnado. Então, nós temos essa comunicação. Aí é uma aula sobre isso que tem no curso básico, que é através da glândula pituitária, aí tem outra história. Então, isso existe? Existe. Tem prova? Tem. Está tudo aí. Reencarnação como processo de evolução. Estamos evoluindo? Estamos. Isso nós passamos sobre família, trabalho, certo? Isso é evolução? É. Precisamos evoluir? Precisamos, sim. Certo? Pluralidade dos mundos habitados. Irmos para outros mundos mais adiantados, ou menos, dependendo da necessidade. Voltar a um mundo menos adiantado não quer dizer involução. Certo? Involução. Não, nunca vamos evoluir.
Vamos sempre evoluir. Ou ficamos onde estamos, estagnados, ou vamos evoluir. Nós hoje somos o melhor que já fomos. Então você calcule o quanto bom você foi lá atrás. Né? Eu mesmo olho assim, meu Deus do céu, deve ter sido uma flor que nos tirava muito. E vamos tirar do umbigo, certo? De que a Terra é o único planeta habitado. Vocês já viram uma foto da NASA, da Via Láctea? A Terra parece um grão de areia, só na Via Láctea. Certo? Pelo amor de Deus, né? É ter Deus como uma causa primária e dizer que ele criou tudo isso. Tá? Na Terra, essa bolinha de nada, que hoje tem 7 milhões de pessoas. Vamos brincar. Para começar isso, eu vou indicar a vocês uma boa leitura, que é O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. É um livro interessante, em que ele aborda bem esses assuntos. É um livro de perguntas e respostas, em que ele conversa com um incrédulo. Então, todas essas perguntas, ele vai respondendo dentro da doutrina espírita. Mas, se preferirem, o Centro Espírita Harmonia oferece a Universidade Livre do Espírito. Certo? São 8 semestres, se não me engano agora. Começa com o curso básico. E aí sim, vocês poderão comprovar e acreditar no Espiritismo. Não porque eu falei, não porque eu vim aqui hoje e fiz a palestra. Vocês vão ter que procurar e entender por quê. Eu só fiz um comentário. Certo? E aqui eu deixo com vocês essa reflexão. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para com o próximo. Allan Kardec. Então, como eu falei, não vá pela comunicação, vá pelo ensinamento. A nossa base moral, nosso farol moral, chama-se Jesus Cristo. Então, nossa base moral tem até um livro. O que eu faria no lugar de Jesus? Uma coisa assim. Eu penso assim, vou tomar decisão, o que eu faria se fosse Jesus? Complicado. E, como estamos em carnaval, certo? Não acreditem, certo? Que a tarde do trio só vai quem já morreu. Mentira! Capaz de ter mais do que... Então, vá à tarde do trio, sim, nada demais, mas não creiam nisso aí. Ao invés de acreditar nisso, creiam que entre esses encarnados, existem muito mais desencarnados. E esse é um momento propício, por mais que a doutrina explique sobre o planejamento de reencarnação, eu compactuo um pouco com o Djalma Margolo, quando ele diz que às vezes ocorre encarnação sem programação. Eis aqui um momento propício. Um monte de gente cabeça vazia com um monte de espírito cabeça vazia. Cabeça vazia, oficina do cão. Concorda comigo? Então, nem o carnaval, mas sempre antenados com essas duas verdades. E agora, com vocês, eu deixo essa mensagem. Crer ou não crer? É ainda uma questão? Obrigado, gente.